Fala meus amigos e minhas amigas, mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, 5 da manhã. Neste momento, provavelmente nós já estamos no avião indo para São Paulo para fazer o jogo em Bragança, mas aqui você não perde nada. Como a gente falou que não ia ter live nesta terça-feira pela noite, porque todo mundo precisa descansar e etc, a gente está trazendo aqui o vídeo de 5 da manhã. Primeiro, fazendo análise de Vitória e Mirassol. Depois, Paulo analisou os pontos fortes e fracos do RB Bragantino. E depois aqui a gente vai falar, obviamente, do pré-jogo relacionados, provável time, arbitragem, desfalque, etc. Então já deixa o seu like, compartilhe e se inscreva. Hoje é dia de vencer ou vencer. A título de curiosidade, o Vasco já perdeu para o Mirassol em casa, tomou 2-0, estacionou nos 45 pontos. Se o Vitória vence o RB Bragantino, o Vitória empata em número de pontos com o Vasco, mas não passa. Porém, na última rodada, tem Galo e Vasco. Então se o Galo perde para o Palmeiras em casa, a gente, mesmo empatando em Bragança, pode ganhar e escapar, porque aí um mata o outro no jogo final, que é Vasco e Galo. Aí o Vitória, independente do que aconteça, a depender se o Galo perder, pode escapar fazendo 4-6. Um cenário, Paulo, que talvez a gente não tivesse considerado tanto. Aperta no inscrever, se tá? A gente tá bem perto de 100.100. Na tela, vamos lá. Exatamente, vamos começar com a organização defensiva do Vitória e, evidentemente, como tem um adversário do outro lado, a organização ofensiva do Mirassol, que começou o jogo numa proposta ali no 4-3-3, só que é um dos times que eu vi nessa temporada que a formação que eles atacam menos importa para o seu modelo de jogo. Porque esse 4-3-3 pode virar um 4-5-1, pode virar 3-4-3, pode virar 10-0-0 no lado da bola. Enfim, é um time que varia bastante. Mas aqui a gente vai trazer primeiro a proposta defensiva do Vitória, o 5-4-1 padrão, fechando o corredor central, algo que o Vitória tem feito desde o Sport, fechando mais a parte de dentro do campo, né? Olha o Eric, o Aito, os volantes, todo mundo bem próximo ali da segunda linha, junto com o Kaiser, fechando o espaço de dentro, obrigando o Mirassol a jogar por fora, para quando o adversário jogar por fora, o Vitória tente aí gerar a superioridade numérica, que também é uma dinâmica muito clara de Jair Ventura, de 4-3. Ou seja, a Vitória fez o primeiro meio para obrigar o adversário a jogar por fora, para quando o passe entra no lado, os jogadores balançam rapidamente para tentar buscar a superioridade numérica. Aqui, trazendo alusão à nossa marcação por encaixes individuais, e diferentemente do Sport, né, que eu falei que a câmera da televisão fechada não dava para ver o campo todo, aqui na nossa câmera que a gente faz ali durante o jogo, dá para ver perfeitamente todos os jogadores do Vitória encaixados nos jogadores do Mirassol. Só que essa pressão por encaixe, embora tenha uma premissa de tirar muita linha de passe, o Mirassol fazia dinâmicas de triângulos e quadrados na zona da bola com muita frequência. Ou eram 3 jogadores formando um triângulo, ou era um quadrado, evidentemente, com 4 jogadores, e sempre o jogador que tinha bola tinha 3, 4. Ali a gente conseguiu gerar essa superioridade de roubar a bola, mas foi normal a gente ver situações como essa, né? O Mirassol muitas das vezes colocava jogadores até em posição de impedimento para fixar os zagueiros lá atrás, e um sempre baixava ali no entre linhas para ajudar a quebrar essa pressão. Como é o caso agora, Mirassol quebra a pressão, Vitória se vê na obrigação de retornar, recompor um pouco mais as suas linhas. Mirassol de novo, formação de quadrados na zona da bola, portador sempre tem 2 a 3 opções de passe, é uma dinâmica muito clara dos times de Guanás, e sempre a proposta dessas associações visando a profundidade. Atacar as costas do lateral, atacar as costas do zagueiro, também com finalização de fora da área, muita infiltração na área, a gente vai trazer aqui. Observe de novo, Vitória subindo pressão, marcação por encaixes individuais, muito bem definidos também, cada um pegando o seu jogador na marcação, o Walter sendo o único jogador, evidentemente, livre, né, porque não tinha como igualar, já que ele é goleiro, e foi justamente o jogador que ajudou o Mirassol a sair nessa pressão. Agora observe, os 2 jogadores estão pressionados, eles começam a se movimentar no campo para confundir e manipular o encaixe do Vitória, o encaixe do Aito e também ali do Baralhas, e aí depois eles atacam o espaço e conseguem de novo quebrar a pressão muito bem definida, dando lugar agora à dinâmica de terceiro homem, 3 passes rápidos, ou melhor, 2 passes rápidos, buscando 3 jogadores para poder de novo atacar as costas, né? Manipulou muito bem o Vitória, graças a Deus o Ramon veio na cobertura, conseguiu ali interceptar. Vitória no bloco baixo, também no 5-4-1, de novo, fechando mais a parte de dentro, e o Mirassol é um time com muito repertório ofensivo, né? Começou também a fazer essa diagonal de um lado para o outro do campo, é um time que sai de pé em pé, mas que também tem o jogo longo, e aqui conseguiu infiltrar por muito pouco ali a jogada, aquele bate-rebate, Ramon tira, não tira, deixa pra Camutanga, não deixou, e aí na volta teve o chute bloqueado também. Novamente, Mirassol
com a sua proposta ofensiva, a gente tentando gerar superioridade numérica e mais uma vez um quadrado na zona da bola e outra vez a busca por atacar a profundidade. O Alisson agora consegue ali chegar finalizando, essa bola bate na trave e acaba indo por fora, mas uma outra chegada do Mirassol que ficou muito claro, seja numa transição ofensiva como é o caso agora, com organização ofensiva, era um time que pesava muito o último terço, associava muito com os jogadores próximos e buscava sempre um passe em profundidade, buscando esses atacantes infiltrando, né? Foram muitas infiltrações que o Vitória sofreu durante todo o jogo, seja pelos lados, seja por dentro, o Mirassol levou muita vantagem. Já no segundo tempo, Mirassol um pouco mais exposto nas linhas, variando para o 3-4-3 que a gente está observando aqui, os zagueiros junto com o Zé Aldo mais à frente ali do meio de campo, Vitória mantendo aí o 5-4-1 em bloco baixo, fazendo ali essa dinâmica muito clara de tirar o corredor do Mirassol, que vai tentar valorizar essa posse de bola, girar de um lado para o outro. A nível de curiosidade, no segundo tempo, o Mirassol teve 82% de posse de bola só no segundo tempo, né? A 18 do Vitória. Então, de fato, foi um joguinho de xadrez chato e enjoado, já que o Mirassol conseguiu ter muita vantagem. Quando a gente permitia essas bolas descobertas do volante José Aldo, principalmente, ele sempre pifava essa bola nos centroavantes que entraram no segundo tempo. Sempre esses atacantes rompendo nas costas da última linha. Era uma característica muito clara também, já que a gente ficou com as linhas muito baixas. De novo, dinâmica do terceiro homem, explorando o entre-linha nas costas dos volantes. Uma vez que conseguiu explorar o entre-linhas, depois eles vão explorar o quê? Novamente, a linha de fundo. Novamente, chegando aí, graças a Deus, Chico da Costa chutou o chão e acabou desperdiçando uma boa chance para o Mirassol. Outra chegada agora, Mirassol, volume pelo lado, 1 contra 1, Mirassol teve o dobro de dribles do Vitória na partida, então além de ser um time muito técnico de dinâmicas, ainda tinha a individualidade quando as coisas não funcionavam e aí acabou gerando outro volume também. Olha a postura dos zagueiros, olha onde os zagueiros estão, praticamente ali próximo da entrada da área, Vitória em bloco baixíssimo, 8 jogadores dentro da área e ainda assim a gente sofre com a infiltração. Ainda assim, o atacante chega e Thiago Couto, já você vê, 5 defesas que o Thiago Couto fez, foi de fato, nossa organização defensiva não funcionou tão bem nesse jogo. Meu Deus do céu. Vamos agora para o segundo vídeo, agora a organização ofensiva do Vitória, já tá na tela, deixa o like, se inscreva, a gente ainda vai trazer aqui pontos fortes e fracos do Bragantino, provável time relacionados e muito mais, só o começo do vídeo. Vamos seguir, Paulo? Vamos lá, agora trazendo um pouco de parte boa, né, já que foi 4 minutos, primeiro e segundo tempo da gente sofrendo, vamos trazer também um pouco do que funcionou do Vitória na fase ofensiva e como o Mirassol também se defendeu. Vitória aqui no 3-4-3, padrão, quando as linhas estão muito baixas, faz o 3-4-3, quando estão mais avançadas faz 3-2-5, 4-2-4, pode variar. Mirassol no 4-4-2, o Mirassol também tinha uma dinâmica muito clara defensiva, que era o gatilho de pressão quando a bola entrava na lateral. Sempre que a bola entrava no Cáceres ou no Ramon, a pressão era muito intensa. E aí as dobradinhas de Cáceres e Eric no campo de defesa não funcionavam. E aí o que foi que o Vitória começou a fazer? Tentativa de bola longa. Só que, óbvio, que o Luiz Otávio, junto do Renato Kaiser, nesse confronto, vai conseguir vencer muitos duelos e conseguiu recuperar muita posse de bola. Agora, quando o Vitória conseguia empurrar o Mirassol um pouquinho para trás, essa linha de 3 já ficava um pouco mais avançada, fazia um 3+1 com Baralha saindo um pouco mais, e o Vitória, na sua proposta de sempre jogar de dentro para fora, né, de fazer essa jogada circular e abrir com muita presença no Cáceres, inclusive desde o jogo do Sport, estão trazendo aqui, o Vitória tem produzido mais com o Cáceres e o Eric na direita do que com o Ramon e o Aito na esquerda. Ramon e Aito tem sido mais jogador de finalização de jogadas, e o Eric e o Cáceres jogadores vão construir mais jogadas, então nosso lado direito construindo mais do que o lado esquerdo. Agora dobradinha Cáceres e Eric, que não acontecia no campo de defesa para quebrar a pressão, mas que no último terço funcionava bastante. Aqui novamente, Vitória ali fazendo a triangulação, Cáceres, Eric, dessa vez o William Oliveira encostando, tentando sair dessa marcação com um gatilho de pressão no lado da bola que o Mirassol fazia, e aí, quando o Mirassol estava todo balançado, o Vitória buscava essa inversão de corredor, o William Oliveira fazendo a diagonal, encontrando o Ramon livre, lá do lado oposto, só que muitas das vezes faltava aproximação e a gente não conseguia colocar velocidade na jogada, e aí o Mirassol conseguia recompor novamente, a gente tentava ali cruzamentos laterais, alguns que acabaram não funcionando. Aqui de novo, dessa vez do lado contrário com outro volante, mas mostra que a dinâmica é do jogador fazer essa movimentação. Baralhas variando o corredor de novo, colocando o Eric aberto no lado oposto, Cáceres dando muita profundidade. Tenho gostado muito desses avanços do Cáceres pelo lado direito, deu assistência contra o Sport, poderia ter dado pelo menos 2 assistências nesse jogo também, sendo um jogador de muito escape. Aqui a gente vai trazer a principal fase do Vitória que funcionou nesse jogo, foi os contra-ataques. E interessante, né, como praticamente Eric é o líder de todas as transições ofensivas do Vitória. Se você observar, a maioria dos contra-ataques
contra-ataques de troca de trazer entre primeiro e segundo tempo, todos são jogadas de velocidade e que todos buscam o Eric para ser esse jogador do arraste. Aquele Kaiser solta a bola no Eric e, de novo, quem vai dar profundidade na direita? Cáceres atacando o corredor e o Vitória buscando infiltrações. Nessa jogada aqui, o Baralhas, aquele peixinho que ele acaba perdendo o gol. Se ele domina, poderia ter entrado aí com o banho tudo. De novo agora, Eric flutua por dentro, Baralhas faz o passe. Quem tá dando profundidade? Cáceres de novo ali chegando para dar profundidade. Dessa vez fazendo um cruzamento pro Aiton, que não conseguiu chutar tão bem assim. Novamente, cenários de contra-ataque. Bola no Eric, ele puxa o arraste em velocidade, trazendo um contra-ataque ali com muito arraste no corredor, aproveitando as costas do Reinaldo, que a gente falou que teria essas costas, a gente viu aqui quantos lances teve, depois o Felipe Jonathan também, e aí um ponto que eu falei até na live, né, umas coisas que eu gosto muito do Eric, que ele tem sido fundamental para girar essa bola de um lado para o outro, quando não tem como manter a bola nessa região. Quando ele tá na direita e não tem ninguém, como é o caso agora, ele tem sempre puxado para dentro para botar o Ramon e o Aiton no jogo. E aqui ele quase chega ali, né, para poder fazer o gol na sequência do cruzamento do Aiton canta lá pedra. Então a transição ofensiva do Vitória funcionou. Claro que tem também o fato do Mirassol ter jogado com as linhas bem altas que a gente trouxe, né? E evidentemente daria espaço. E aí nesses contra-ataques, Eric sempre circulando para o Ramon do outro lado, Ramon tabelando com o Aiton, tentando aproximar, tentando fazer cruzamentos na área, e uma dessas transições, dessas bolas giradas para o lado oposto, foi a jogada que originou o lance do pênalti, né, que trouxe aí a calmaria para o Barradão. Dudu erra a finalização, na volta, na transição, o Ramon, que tinha puxado esse contragolpe, acaba isso sendo pego o pisão por trás. Você que tá aqui no canto, não esquece que a gente vai começar a transmissão lá de Bragança entre 4 e 5 da tarde. Então já ative a notificação quando essa live aqui, melhor, quando este vídeo aqui acabar. Vamos agora para o que a galera quer saber, o adversário de hoje. Mas antes, não esquece de apertar no joinha. Vamos lá, agora, RB Bragantino, Paulo. Organização defensiva do time de Mancini, né? Para ficar mais dinâmico, eu não coloquei sinalização no material, mas vou estar falando sobre todas as movimentações aqui. RB Bragantino que marca no 4-1-4-1 ou 4-4-2 em bloco alto, com muitas perseguições individuais, principalmente dos zagueiros que estão observando agora, característica muito forte, né, do trabalho de Wagner Mancini. Em bloco médio e baixo, a gente já dá vazão ali para uma marcação mais mista, por zona, mas de novo, sempre zagueiros saltando, perseguindo, fazendo movimentações individuais, assim como o Vitória faz em bloco alto. O RB Bragantino também faz bastante, a gente está observando aí, mas em bloco baixo tende a fazer mais marcação zona. Eu vou trazer aqui as vulnerabilidades, mas você já pode observar aqui em algumas jogadas, né? Mudança de corredor, ele sofre um pouco com isso, tem ali essa dificuldade em bloco baixo de ser manipulado para um lado e ceder espaço no outro. Agora, com dois centroavantes, que foi o que eu observei contra o Fortaleza, tinha muita dificuldade de acompanhar as tabelas no corredor lateral, porque o John segurava muito, aí ficava o Pita e o Eder Sacha tendo confusão. Não acho que funcionou tão bem assim defensivamente, e a zaga foi bombardeada por cruzamentos também. É um ponto interessante a gente observar. De novo, RB Bragantino, olha a dificuldade do Pita e do Sacha de voltarem, recompor. John não volta, Pita não volta por dentro, olha o espaço do Fortaleza na lateral. Se ele for com dois centroavantes, eu acho que a gente vai ter ali muita velocidade pelos lados e pode ser um grande tiro no pé para Wagner Mancini, que também pode pressionar em bloco alto, como a gente está vendo agora contra o Flamengo no Maracanã. O RB subindo pressão, na marcação ali homem a homem, tentando tirar os espaços, mas olha o que vai acontecer agora. Perdeu a primeira, segunda bola no entre linhas, conseguiu puxar aí um contra-ataque em velocidade, o Flamengo melhor, um ataque rápido, pegando aí a defesa do RB desprevenida, através dessa pressão alta. Aqui, novamente, Red Bull Bragantino, tentando ali ter 5 jogadores, pelo menos, onde tem a bola, mas com pouca pressão no portador. A gente vê muito isso, né, de ter ali, quando tá em bloco baixo, não pressiona tanto o portador da bola, quando tá em bloco médio alto, aí já tem os encaixes mais definidos. De novo, ó, pouca pressão, permite a aproximação, permite ali as construções, depois que chega próximo, tenta ali encurtar a distância no portador da bola, que a gente está observando agora, para tentar gerar essa superioridade numérica. Contra o Atlético Mineiro, de novo, jogada vai para o corredor, o time balança para o lado da bola, zagueiro perseguindo sempre, com salto ali nos gatilhos para poder perseguir os atacantes, tirar esse entre linhas e recuperar a posse de bola. Agora, um ponto que você tem que tomar cuidado é que o Red Bull Bragantino, eles vencem muito essa bola no alto, a primeira bola com os zagueiros. Então essas primeiras e segunda bolas que vêm de bola longa, de lançamento, Alex Vinícius, Pedro Henrique, eles vencem muito essa primeira ou segunda bola. Então o Vitória vai ter que tomar muito cuidado para não fazer o jogo ficar batendo e voltando, porque vai, né, mas assim tem uma boa transição. Se ficar perdendo muito essa posse de bola no alto com os zagueiros, pode gerar uma dificuldade muito grande. Então, se ele resolver de última hora ir com o Renzo, faz sentido? Não.
Pra mim não faz sentido pelo nível técnico não compensar o que ele entrega na casquinha. Então eu acho que não faz sentido ele ir com o Renzo, porque é um jogo que a gente precisa vencer e ele não nos proporciona isso. Essas casquinhas por si só não vai fazer a gente vencer o jogo, né? Não vamos fazer chegar o jogo, exatamente. Vamos pro próximo vídeo. Ainda tem vídeo, hein? Vamos seguir, deixa o like e se inscreva, vamos lá. Fase ofensiva agora do Red Bull Bragantino, com a saída ali de pé em pé, mas que é um time também com um jogo muito direto, que constrói por dentro para terminar por fora também, mas eles fazem muita variação de corredor também. Fazem o passe primeiro por dentro, um jogador pega a bola e acelera do lado oposto. Para quê? Para depois acelerar de novo. Então ele trabalha com mais troca de corredores do que muitos times costumam fazer essas movimentações. Tem a triangulação, tem a pisada na área, o ataque à profundidade, mas é um time que constrói muito dessa forma. Sai ali de pé em pé em vários momentos e tenta rapidamente nessa saída de pé em pé acelerar a bola do lado mais vazio do campo. Vai acontecer o mesmo aqui. De novo, conseguem quebrar a pressão, acelera no lado esquerdo para ter mais campo, mais terreno. John é um cara muito participativo. Observe que ele pega a bola lá atrás, conduz em velocidade, vai por dentro, vai por fora. É um jogador que a gente vai ter que ter muito cuidado. E de novo, pegou da esquerda, trouxe para dentro para levar na direita, cruzamento no segundo palco, infiltração, um time que pesa muita área, né? O Red Bull Bragantino é um dos times que mais chega no último terço do campeonato, é o segundo time que mais chega no último terço, e muito por conta dessa agressividade, jogador de velocidade, jogador de explosão, bola longa ali em profundidade, de novo o John caindo agora pelo lado esquerdo. Perceba que tudo passa por ele, né? As principais jogadas passam pelo John nessa construção ofensiva que ele tem, nesse arraste que ele tem, e nessas dinâmicas que a gente está observando aqui. Agora as linhas um pouco mais altas, passe por cima, buscando a profundidade. John agora onde? Na direita. Então, a principal arma que o Vitória tem que bloquear é o John, que agora faz o passe de ruptura para o Lucas Barbosa, que também é um jogador melhor por aqui, que toca para o Lucas Barbosa, que vai fazer o gol nessa jogada aqui também. Um time que tem uma transição e um ataque rápido muito forte. O Vitória tem que tomar muito cuidado com isso. Time de muita velocidade, muito ataque ao espaço. Time de muito 1 contra 1 também, sobretudo com o John e o Lucas Barbosa, e que pesa muito bem a área. Então a gente vai ter que tomar muita atenção com essa jogada. De novo, jogada em transição, lance em contra-ataque, jogada em velocidade. A gente está acostumado demais a ver isso no Wagner Mancini. Em 2017 foi basicamente isso no nosso segundo turno. E de novo, essa proposta. Recuperação da posse de bola, contra-ataque, transição sempre ofensiva, troca de corredor sempre que pode para encontrar o lado mais vazio e muita infiltração na área do lado oposto para aproveitar cruzamentos, rebotes, passes cavados, como é o caso agora de novo, cruzamento lá da segunda trave para o atacante conseguir fazer o cabeceio. E agora vamos para o quinto vídeo que a galera quer saber. Gols sofridos, Paulo, do RB Bragantino na tela. Exato, peguei o recorte, evidentemente, do Wagner Mancini, porque ele tem ali 7 jogos, ou 8 jogos no Red Bull Bragantino. Primeiro lance que a gente vai destacar aqui, o espaço no entre linhas, muito grande, e nas costas da zaga. É um time que oferece muito espaço no entre linhas, olha só, né? Quem diria? Mas também oferece ali espaço nas costas dos zagueiros. De novo, bola no entre linhas, assim como foi com o Arrascaeta que deu assistência para BH, agora foi para o Cauli, de novo depois, bola nas costas, na profundidade. Então é um time que só... E perceba que eles têm esse padrão de sofrer em sequência. Geralmente quando a bola entra no entre linhas do adversário, entra nas costas dos zagueiros. Porque eles ficam sem saber o que fazer. Se saltam, se seguram, e aí é quando o adversário consegue forçar essa posse de bola. Aqui de novo, jogada de último terço, pesando a área, o gol do Fortaleza contra o Bragantino, pesando muito bem a área também. Outra jogada em velocidade, ó. Perceba que a linha está postada, entre linhas exposto, depois entre linhas profundidade. Então eu trouxe aí, fiz questão de esse lance porque mostra um padrão de fato. Sempre que essa bola entra no entre linhas, eles sofrem depois com a bola nas costas. Outro ponto também, é um time que sob pressão intensa perde muitas saídas de bola, como é o caso agora desse gol do Arrascaeta contra o Flamengo. Então é um time que pressionado, como a gente está observando aqui, pode perder posse de bola e aí possibilitar contra-ataques, que eles têm dificuldade na transição defensiva, ou ataques rápidos, como foi o caso do Arrascaeta, né, o gol dele que ele faz. Então aí são os 2 pontos de vulnerabilidade que a gente pode explorar desse RB. Então é isso, meus amigos. Agora, depois de você ver a análise completa de Vitória e Mirassol, depois de você ver os pontos fortes e fracos do RB Bragantino, a gente vai trazer aqui agora situações do nosso jogo, evidentemente, tá? Paulo, nenhuma grande novidade nos relacionados. Thiago Couto e Yuri Sena, Camutanga, Maicon Jesus e Ramon, também nenhuma novidade. Desculpa, Maicon Jesus, Ramon e Raul Cáceres, Camutanga, Lucas Alter, Neres e Zé Marcos, volantes, Dudu, Baralhas, PP, Hiller, Ronald e William Oliveira, PP voltando, já que Edu não viajou, Catalapedra e Mateuzinho, Eric Fabre, Braga, Osvaldo, Kaiser e Renzo Lopes. É o grupo dele, né, velho? Não tem muito o que fazer, né? É o grupo dele e definitivamente são os atacantes dele, né?
já que Kiko Saveiro nunca mais apareceu na relação, Felipe Cardoso também não, Oswaldo não tem ganhado minutagem, parece que de fato os reservas da beirada dele é Braga, Mateuzinho e, se precisar, Fábio, né? Ou Fábio pra terceira opção de camisa 9, né? Já que vem treinando de camisa 9 também. Pendurados, Aitor, Eric e Ramon. Eu queria levantar um debate aqui, Paulo. Você já deve imaginar. Eric tá pendurado. Se Eric tomar amarelo, não enfrenta São Paulo. Mas, num primeiro momento, talvez Eric de fato não enfrente. Mas a gente sabe que o Vitória pode colocar em campo e resolver a multa depois, né? A gente pode considerar Eric fora do jogo contra o São Paulo, independente de qualquer coisa, ou não? Depende muito do que vai acontecer contra o RB, né? Se, por exemplo, tiver vencendo 2-0 Vitória e ele força o amarelo, acho que é porque já entende que contra o São Paulo e tal, já vai ter uma permanência encaminhada. Se de repente se for empate o jogo, talvez ele não force o amarelo e tal. Agora, em ordem de prioridade aí, pra mim é Ramon, Eric e depois Aitor, né? A prioridade dos três. Sim, assim, Aitor vem muito bem, tá, gente? A gente tá falando mal de Aitor não, mas é porque o reserva de Ramon é um menino que ainda não ajudou como a gente imaginava, tem potencial, mas não ajudou ainda. Eric, na ponta direita, entraria Mateuzinho, ok, mas pra Aitor, Mateuzinho também pode entrar ali. Então, acho que por ordem de Mateuzinho reserva dos dois, né? É, exatamente, Mateuzinho reserva dos dois. A arbitragem, Wagner do Nascimento Magalhães. Paulo, você que faz análise da arbitragem no Cartola Tático, e aí? Eu não gosto muito do Wagner Nascimento, é um árbitro experiente, né? Árbitro desde que eu acompanho o futebol, esse cara apitava, mas eu acho que ele tem uma postura dentro de campo não muito agradável, aquela postura de meio, vou dizer soberbo, mas autoconfiante demais, de querer ali ser o controlador do jogo em todos os contextos possíveis e mostrar que é ele que manda ali sobre e tal, enfim, não acho que é um cara também, um árbitro bem birrento, aquele árbitro que discute com o jogador, que fala, que chega, que grita, não tá nem aí também, então não gosto muito do perfil não. Pois é. A gente tem Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira de Minas Gerais no VAR, a gente tem PP como novidade, voltando a se relacionar. PP realmente é o 24º da relação, né? Quando o William Oliveira foi suspenso, PP viajou. Agora que a gente não tem Edu, PP viajou. Então, sempre que alguém do grupo dos 23 não pode jogar, PP é o relacionado, faltando uma rodada, a gente pode cravar isso. E aí tem o Arrinca, né? Desfalques, Fintaman, Carlinhos, Claudinho, Davi, Jamerson, a gente tem Edenilson, Kiko Savério, Paulo Roberto, Lucas Arcanjo, Edu, meu Deus do céu, e Rubem Ismael, Cauã, Kiko, PP e Paulo Roberto também, do que eu procurei saber. Paulo Roberto não teria sido por lesão, tá? Paulo, Jair Ventura falou que a gente veria o que ele achou de Kiko Savério lá depois na coletiva contra o Cruzeiro. A gente viu, né? Entrou contra o Corinthians, depois não entrou mais, né? Melhor, entrou contra o Botafogo, desculpa. E entrou 5 minutos, né? Parece que jogou 5 a 8 minutos naquele jogo. Então, de fato, não me encantou nos dois jogos que ele entrou, embora tenham sido poucos minutos e contextos bem desfavoráveis. Mas aí acho que já mostra que realmente no dia a dia não deve estar surpreendendo o treinador. E aqui, meus amigos, uma provável vitória. Tem Thiago Couto, Lucas Alta, Camutanga, Zé Marcos, Baralhas, William Oliveira, Ramon e Raul Cáceres, Aitor, Eric e Kaiser. É o time que eu entraria, Paulo. Rigorosamente esse time aqui, eu vi que na live você falou também que era rigorosamente o time que você entraria, né? É, esse time não vejo por que mudar. A defesa, sim, o Edu, infelizmente, é o Zé Marcos, não tem como ser o Neres. As alas estão definidas, a dupla de volantes nessa reta final também está bem definida, e o ataque também, acho que, embora o Mateuzinho tenha feito o gol de pênalti, acho que ele vai ser a opção mais interessante no segundo tempo. Pois é, deixa eu aproveitar e agradecer mais uma vez a Hidrosystem. Eu estarei em Bragança graças a Hidrosystem, eficiência em saneamento com responsabilidade socioambiental. Um abraço pra Abal, pra Jorge, pra Jefferson, pra toda a galera de lá. Hidrosystem fortaleceu demais aqui no Canto Rubro Negro. Paulo, e obviamente Vinícius e... quem mais, rapaz? Vinícius e Gessan estão indo para Bragança Paulista por conta do Cartola Tático. Então, mais uma vez, eu peço para você aproveitar e falar do Cartola Tático. É isso, galera. Você que quer melhorar o seu desempenho no Cartola FC, não perca a oportunidade de se inscrever no canal do Cartola Tático. Estou dentro desse projeto junto com o Sandro Burgos, onde a gente faz análises de todos os times do Brasileirão e ajuda você, com base na análise tática, a escalar os melhores jogadores a cada rodada. E o nosso plano de sócios do canal está com promoção de R$50 no Pix, pagamento único, e que vale também para a próxima temporada 2026, que inicia em janeiro. Então, não perca essa oportunidade. Entre em contato com o número 11953105520. Você vai falar com o Sandro Bus, que é torcedor do Vitória, tá nesse projeto também, e você vai ter aí acesso a conteúdos exclusivos para melhorar o seu desempenho no Cartola. E claro, agradecendo também a Global Corretora, sua saúde é o básico e a prioridade da Global. Garanta condições especiais, 719-8520-8405, 719-9224-1694. É isso, meus amigos, mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Nossa transmissão tá aparecendo agora, que acompanhe com a gente. Eu, Gessan,
Paulo e Vinícius, todo mundo diretamente de Bragança. Comente seu placar. Esse vídeo tá saindo quarta de manhã, bora que vai dar certo. 4 ou 5 da tarde a gente tá ao vivo aqui. Tamo junto, valeu galera, um abraço. Deixa o like, bote pra hypar, se inscreva. Vai dar certo, lembre disso, vai dar certo. Valeu, fui!